primeira coisa, Eduardo, se apresente um pouco. Fala quem você é, da onde você é do Brasil, se você está sozinho aí ou não. E aí vamos devagarinho, né, conversando sobre toda a questão do processo do EB3 aí, de como você conseguiu, aliás, desculpa, do H2A, e como você chegou a aplicar para esse H2A e tudo mais. Então, vamos lá. Conta um pouco de você. Então, Oséias, meu nome é Eduardo, né? Eduardo José Ribeiro, tenho 35 anos e eu sou do Triângulo Mineiro. Sou goiano, da cidade de Tumbiara, mas moro no Triângulo Mineiro, próximo a Uberaba, Uberlândia, sou da cidade de Prata. A minha área, a minha experiência profissional e a área que eu trabalho no Brasil é totalmente diferente do que farms. Então, não tem, assim, sentido, mas na frente a gente vai ver, não tem sentido a minha profissão no Brasil com o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas vamos lá. Sempre pesquisei sobre trabalhar nos Estados Unidos de forma legal, mesmo que seja temporário ou sazonal, que é o meu caso. Descobri a forma do H2A e o H2B. Eu me qualificaria um pouco melhor, me qualificaria mais fácil para o visto H2A, por conta de conhecimento de máquinas agrícolas e trabalhar no campo, mesmo sendo distintas a área que eu fazia, que era biomassa, né, que eu trabalhava na área florestal, do que farms aqui, que é produção de grãos e etc. Trabalho de fazendas mesmo. Toda a informação que eu queria obter, eu não achava claramente sobre o H2A. Até achar um canal no YouTube, muito caseiro, bem caseiro, que ensinou passo a passo como fazer. Como você mandar seu currículo, como você ter o primeiro contato e seu perfil chamar a atenção dos empregadores americanos. Então, o meu inglês hoje não é bom, eu consigo entender, consigo passar por entrevistas, às vezes entendo bem, às vezes entendo, acho que entendi, não entendi, isso faz uma grande falta. E vai do empregador com o seu perfil. Por quê? Se você entrar hoje no Seasonal Jobs, você vai ver lá que são centenas, milhares de vagas destinadas a H2A, que é farms e... Nossa, é uma lista extensa. Esse Seasonal Jobs, a pessoa que, por exemplo, tudo bem que de repente a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas é fácil deles encontrarem no Google o website, o local onde está o Seasonal Job? Sim, é um site do próprio governo americano, né? É um visto que ele é aberto o ano todo e não tem limites de aplicação, porque você tá aplicando para uma demanda de muita importância para os Estados Unidos, né? Que é a parte da agricultura, onde falta muita mão de obra. E você acha ele facilmente no Google. Se você escrever Seasonal Jobs, você vai cair direto no link americano. E eu tenho até o link que eu posso compartilhar no grupo. Excelente, excelente. Simples. Compartilha depois com a gente lá no grupo. Mas vamos lá. Então, você descobriu tudo isso através de um canal de YouTube caseiro, fácil de entender, que te deu todas as manhas e os caminhos. Depois, de repente, se você tiver esse link aí também, você pode compartilhar ele? Faz tempo já, né? Mas se você, Posso, de com repente, toda certeza. acabar encontrando, você pode. Ou, se você quiser também fazer o seu vídeo, exatamente mostrando o passo a passo, a gente coloca aqui. Ou, se você quiser e já tem como dar esse passo a passo aqui de maneira simples, como foi lá, vai ser uma maravilha. Eu posso facilitar falando como eu fiz, como foi o meu caso em particular. Excelente. O que eu fiz? Eu tirei toda a informação, obtive toda aquela informação que eu precisava, eu precisei entender como funciona. Então, depois de entendido, eu montei o meu currículo. Claro, com um currículo totalmente em inglês. E eu também fiz meu resume, que é de muita e grande importância. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu sou da área florestal, celulose no Brasil, e estou aplicando para a área de fazendas. Então, ele pode questionar o porquê. Qual experiência você vai trazer para cá? E é o que eu fui questionado.
mas eu fui criado em fazendas. Tá. Então, eu busquei vaga por vaga, atendendo o quê? Porque na vaga vai ter a ordem de trabalho. Você abre a ordem de trabalho, lá você vai ver. Alguns empregador exigem inglês ou não. Alguns empregador exigem experiência de 3 meses ou nenhuma, ou pode ser treinado. Então, o que que eu fiz? Eu peneirei. Eu busquei empregadores que não exigia inglês ou que exigia pouco inglês, que poderia treinar a pessoa ou nenhum tipo de treinamento necessário. Essa foi as vagas que eu apliquei para o meu caso em específico de inglês e pouca experiência na área agrícola. Mandei na faixa de 300 a 400 e-mails, não lembro bem. Uau! Não foi tudo de uma vez, mas foi de acordo com o que eu fui achando e mandando. Então, eu fui chamado para 3 vagas. Quer dizer, analisando bem em termos de porcentagem, foi praticamente 1%, né? 1% do que você mandou de e-mail foi o que veio de resposta. De repente, o pessoal aí teria que mandar essa quantidade para poder ter 3 vagas, né? Vamos lá, dar 400 e-mails, caramba. Para poder escolher, né? É muito e-mail para poder conseguir 3 vagas surgirem, e depois ainda dessas 3, eu não sei, mas você vai falar aí, duas te rejeitaram e uma te aceitou, ou como é que foi essa escolha? Uma me rejeitou por conta do inglês, no ato da entrevista. Marcou a entrevista e eu fui rejeitado. Falou que o meu inglês ainda não era o suficiente pelo trabalho que ia exercer. Contando a minha experiência, não era tão importante, que estava disposto a me treinar. Porém, o meu entendimento não ser bom, então não tinha condições de eu ser treinado. Entendi. Por conta do inglês. As outras 2, elas foram mais focadas no meu profissional, porque o que eu ia fazer era algo mais simples, que é dirigir e operar. É coisa que eu já sei fazer. Então, entendendo uma vez o trabalho, não precisa de tanto inglês, basicamente, né? Porque você trabalha muito com GPS, você trabalha muito com mensagem de texto aqui, americano gosta muito de mensagem de texto, essas coisas. Então, verdade, você acaba traduzindo ali o que você não entende, e você vai trabalhar seguro no GPS, então não tem erro, você sabendo operar, claro. E eu fiz as entrevistas com esses 2 empregos, só que das 2 eu escolhi uma por 2 motivos. Eu estava indo para uma cidade pequena no interior, que era o que eu estava buscando. O apartamento era um apartamento só para mim, e eu não pagava o imposto estadual, apenas o federal, que isso é de muita importância. Ao contrário da onde eu estou localizado agora, porque eu mudei de emprego. Eu estou em outro emprego agora. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes para não perder o fio da meada. Primeiro, você fez essa escolha desse empregador porque não exigia muito o inglês, mas porque você tinha a habilidade que ele pedia, né, que é o caso de dirigir, etc. Você escolheu uma cidade pequena, você não queria estar envolvido com cidade grande, e a questão do imposto, né? Isso. E você hoje está numa outra companhia. Eu sei que depois você pode comentar, mas você mudou para outra companhia estando aqui, ou porque você voltou ao Brasil e no momento de retornar, você retornou com outra companhia? Então, cada caso é um caso, porque é o seguinte, quando eu vim para cá, eu posso dirigir semi-trucks, eu posso operar máquinas onde eu estou, só para nós entender. E também posso dirigir trucks abaixo de 21 mil pounds. Eu posso rodar até por 200 milhas, sem nenhum tipo de CDL, aonde eu estou. Porém, no emprego anterior, onde eu estava, totalmente exige a CDL para dirigir carretas, que é a semi-truck. O que o empregador fez? Ele falou, Eduardo, infelizmente eu vou romper o contrato com você. Aí eu perguntei o porquê, se eu tinha feito algo de errado, alguma coisa do tipo. Ele falou assim, não é nada pessoal, é algo profissional. Por quê? Teve uma mudança esse ano de 2022 em todas as leis do DMV de trânsito para tirar a CDL. Você deve saber disso, Oséias. Eu não sei muito bem.
o que poderia fazer o ano passado, esse ano não pôde. O ano anterior, você fazia um testezinho, mostrava que você sabia dirigir e poderia estar dirigindo. Isso em South Dakota, em Dakota do Sul. Portanto, hoje isso não pode mais. Resumindo, não poderia dirigir as carretas deles. Então, não tinha nenhum sentido eles me pagar o salário que estavam me pagando, sendo que eles podiam pagar alguém que tinha CDL ou que seria capaz de pagar para tirar a CDL, porque eles não estavam dispostos de pagar $5.000 pela CDL, e sendo que a CDL, ela vence com o tempo do meu visto aqui, como a minha drive license. E esse é o valor para poder hoje tirar uma CDL, é $5.000? Sim, porque hoje eu sou obrigado, segundo eles, eu não tô afirmando, mas segundo eles, hoje eu tenho que fazer obrigatoriamente aulas, né? E isso encareceu bastante. O que eu olhei, eu não investiguei muito a fundo a CDL ainda, mas o que eu olhei é que você tem que tirar uma licença. Na verdade, você tem que estudar e tirar uma licença para você tirar essa sua CDL. É quase igual quando eu fiz o meu curso aqui para ser de bens raízes, que eles chamam de, como é que é o nome no Brasil? Corretor de imóveis, que eu peguei a licença de corretor de imóveis para a Flórida. Então, eu tive que estudar um livro dessa grossura, assim, e você podia fazer o exame em diversos lugares, você tem que tirar licença e depois poder fazer isso, né? Então, até para dirigir caminhão, pelo que eu vi, você tem que fazer o curso, tirar essa licença. Agora, eu achei o valor realmente muito alto, $5.000. Mas, então, por causa disso, devido a isso, que ele cancelou o contrato, você passou a ter direito, ou podia, então, aplicar ou mudar de companhia? Como é que foi isso? Aí o que acontece? Só que aí tem uns requisitos a se cumprir dentro do H2A, que depois eu posso fazer um resumo como funciona o H2A. Ok. É o seguinte, ele chegou em mim, você deseja voltar ao Brasil ou buscar um emprego aqui e eu podendo te assessorar, te ajudar. Só que eu não posso sair do H2A, eu tenho que manter no mesmo nível, eu peço tipo uma transferência. Ok. Como isso acontece? Não sou eu que faço isso. Existe uma agência por trás, entre mim e o empregador americano. Toda pessoa que vem com H2A para cá vai ter uma agência entre o empregador e o empregado. O meu caso é a West Farm Labor. Depois você pode, de repente, também colocar ou o link ou o nome dela no nosso grupo lá? Posso sim. Ok. Porque o que essa empresa faz? Essa West Farm Labor, no caso, são várias outras, entendeu? Ela garante que sua documentação seja tirada no tempo certo e que ela pegue a documentação do empregador americano no tempo certo. Ele faz assim, ele ajuda quem está aplicando e fica buscando o que o empregador precisa mandar para mim estar aplicando do Brasil, antes de poder vir. Ele garante que a documentação das duas partes seja feita, ou seja, o empregador não quer correr atrás disso, ter dor de cabeça, correndo atrás de documento, essas coisas todas. É uma Então, a hora que assessoria você é aprovado, como a Candy faz. é uma assessoria. Ok. É uma assessoria e, portanto, essa assessoria ela não pode cobrar de forma alguma nenhum centavo do candidato. Isso quem paga, eu acredito, eu nunca perguntei, é o empregador, porque não tem nem sentido. No Visto H2A eles te perguntam se você pagou algo pela sua assessoria. Também no visto EB3, Então, normalmente o consulado pergunta se pagaram alguma coisa pela vaga, para a companhia que está contratando. Na realidade, eles têm um contrato com a Candy, que é a assessoria, e isso sim pode pagar. Você pode pagar uma assessoria para você conseguir o visto. Você não pode comprar uma vaga da companhia, entendeu? Então, você pode até chegar na imigração, apresentar o contrato. Não, eu contratei uma assessoria, a Candy Access. Nesse caso aí, você não pagou nem para a agência, que é a assessoria sua, e nem para o empregador, né? Foi tudo custeado por eles, esse processo todo, né? E essa empresa, essa agência, ela costuma dar mais uma peneirada a pedido do empregador. Por exemplo, no meu caso, eles ligou para a agência, o nome do meu agente é Paulo,
Ele ligou para o meu supervisor, de nome Júnior, perguntou como é que eu era no trabalho, se eu faltava, como é que era a minha conduta, se eu fumava, se eu bebia, se eu atrasava para trabalhar, se eu já tive algum problema de briga, e por aí vai. Fez tipo uma entrevista, tirou informações minhas com o meu empregador atual no Brasil. Acredito eu que isso é a pedido do meu empregador aqui, entendeu? Então, ele vai verificar toda a sua documentação para ver se está certo, para depois você estar indo ao consulado. É basicamente isso, é muito simples. Essa entrevista que ele fez com o seu supervisor e a entrevista que você fez com o seu empregador, elas foram por videocâmera e tudo em inglês? Sim, totalmente. Okay. Totalmente. Eu fiz pelo WhatsApp, simples pelo WhatsApp. Esse Paulo, ele é americano, WhatsApp. esse que é o seu supervisor. Não, o Paulo, ele trabalha para a agência, né, da West Farm Labor. Ele é meu agente que ajuda com toda a parte de documentação, essas coisas todas. Ok. Ele fica entre mim e o empregador. Ele trabalha para a agência West Farm Labor. Ok. É como e eu também trabalha aqui nos Estados Unidos. Ok. É como eu trabalho para a Kennedy, ele trabalha para essa companhia. Excelente, É isso excelente. aí. É isso daí, é a mesma forma. Uhum. Mesmo caminho. Muito bem, eu preparei umas perguntas aqui também. Você quer acrescentar alguma coisa? Que estava falando mais ou menos como é que funciona o H2A. Há algo mais aí? Quer dizer, vamos pegar do início um pouquinho, só para revisar. Você fez uma pesquisa, você assistiu um vídeo que te ajudou bastante para poder ver o caminho das pedras. A partir daí, então, você começou a preparar o seu currículo, preparar o seu resumê, e aí você começou a enviar o seu currículo, o seu resumê para a lista de empregadores que você encontrou no Seasonal Jobs. E aí você mandou 400 e-mails para esse povo todo, te responderam 3, né, que você falou? Isso, e a maior parte deles nem respondeu. Desses 3, o restante não respondeu, você escolheu foi rejeitado por por causa do inglês, escolheu porque era mais conveniente para você. Tá. Isso. E depois, você estando aqui, devido a uma questão profissional, você teve que mudar de companhia, mas todo foi cuidado, você não precisou se preocupar, porque a agência lá, junto com o empregador, ajudou você a fazer essa mudança para a companhia que você está hoje. Correto? Isso. Isso. O empregador deu a baixa lá, né? E esse novo empregador forneceu toda a documentação para mim ser transferido para cá, né? Que tem que informar a imigração essa transferência. Enquanto eu estou nesse processo de transferência, nem trabalhar eu posso. Fiquei 3 semanas sem trabalhar. Ok. Eu não posso entrar na folha de pagamento. Uma pergunta. Quando você foi entrar para trabalhar aqui, você, claro, teve que passar pelo processo de entrevista no consulado brasileiro também? Isso foi no Rio de Janeiro, foi em São Paulo, em que lugar foi? Para mim, foi em Brasília, que eu consegui fazer tanto o CASV quanto o consulado no mesmo dia. Ok. Você fez o exame médico na clínica, você fez fingerprints, que foi o biométrico, tudo certinho, e foi para a entrevista, correto? Eu só fiz o CASV, não tem exigência nenhuma de exame ocupacional, algo do tipo. O que é isso? Como é que é o nome? CASB. CASB? O que é isso? O CASV é onde colhe suas impressões digitais, tira sua foto e no dia seguinte, ou no mesmo dia, no meu caso foi no mesmo dia, você vai ao consulado. Ah, ok. Então, muito bem. Então, quer dizer, feito esse processo aí para ver antecedentes criminais e etc., para poder te registrar no sistema, e aí pronto, você já vai para a entrevista e uma vez liberado, pega o visto e vem e vai embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os documentos que é exigido no H2A? Principalmente passaporte e toda a documentação pessoal que você vai colocar na sua DS-160 é o que vai ser exigido lá. Mas o documento principal é o passaporte, claro, e não teve nada além dos seus documentos pessoais. Nada.
Ok. Agora, tudo tem que ser traduzido para o inglês, é claro. E uma Só pergunta. Fala. a documentação que você leva a mais é a documentação que o empregador vai fornecer para você, que é a Labor Certificate, é a Job Order, entendeu? É toda essa documentação que vai chegar para você, vai vir para o seu e-mail, você vai imprimir, juntamente com a sua DS-160, você vai até o consulado. Então, o que você vai levar a mais é a documentação do empregador. Inclusive, teve uma pessoa no nosso grupo aí que estava perguntando sobre a questão da job order ou job. Como é que é? Description. Não sei se é description ou alguma coisa, porque ele estava na dúvida, porque o empregador mandou para ele uma job order, mas parece que havia uma, não sei se uma pequena confusão aí na questão desse documento, entendeu? Porque ele estava já no 10.260 e estava ali com essa questão desse documento, se era job order, ou job description, ou job alguma coisa, eu não me lembro, de repente tem que ver lá com o pessoal do grupo, quem estava com essa dúvida aí para bater um papo com você sobre isso daí. Mas, tá bom, resolvido isso. Você levou sua família ou não levou sua família? Se não levou, por quê? Certo. E pode levar ou não pode levar? Sim, o H2A como o H2B permite que você traga sua família e dependentes, menos de 21 anos. Porém, o empregador que está contratando você, ele é obrigado a você e não a sua família. A sua família vai vir com vista a H4, né, e os seus dependentes, eles também não poderão trabalhar aqui. Então, você vai ter que arcar com a despesa aérea e a despesa de moradia deles aqui. Por quê? Porque o empregador não é obrigado a eles, é obrigado apenas com o aplicante. O que é a obrigatoriedade do empregador? Ele é obrigado a mim. Todo o custo que eu tive de ir até o CASV e até o consulado, todas as taxas dos vistos, todo o custo da passagem aérea, todo e qualquer tipo, você guarda a nota que você é reembolsado assim que chega ou depois que você tiver trabalhado 40% do contrato, 50%, isso vai depender do empregador, como ele vai te pagar. Então, Significa você vai a custo zero, né? Para o aplicante, é custo zero para poder chegar até o local do trabalho. Muito bem. Custo zero. Você não pode ter nenhum tipo de custo. E Deus, a hora que você chegue para trabalhar, você ainda permanece com custo zero, apenas a sua alimentação. O empregador... Significa, eles têm que dar para você alojamento, significa a casa para poder morar, ou seja, um apartamento alugado ou um local de alojamento, e você só cuida da comida sua da semanal, você não paga nem luz nem água aí, como é que é? Não pago mais nada, tudo que você pensar, eu não pago nada além da minha própria comida. Até o carro para mim trabalhar, a empresa tem que fornecer. E eu posso rodar até 100 milhas. Isso daí é uma norma para todas as companhias ou é cada companhia? É uma norma. Não, é uma norma do visto H2A no modo geral. Uau. Ele tem que te dar condições de te levar ao mercado ou te dar algo para você ir ao mercado. No nosso caso, que nós temos 2 picapes. Ele tem que te dar condições legais de moradia, igual que eu estou num quarto. É tipo um galpão grande, só que com vários apartamentos. São 15 apartamentos. Aqui não tem nenhum americano. Ou minto, tem um americano. O resto é da África do Sul, Holanda e 3 brasileiros comigo. E ele tem que te dar essas condições de moradia. O meu quarto tem ar-condicionado, saída de emergência. Isso é tudo exigência do visto H2A. Não é uma escolha deles. Ok. Nesse caso aí seu, você também tem banheiro no seu próprio quarto? É uma suíte? É alguma cozinha? Como é que é? Ou a banheiro e cozinha é compartilhado? O banheiro, nesse caso aqui onde eu estou, banheiro e cozinha compartilhado. São muitas pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. No caso de você tivesse levado a sua família, eles teriam um lugar um pouquinho melhor para quem é casado e leva a família? Ou também você teria que morar como você está morando aí? Como eu disse, ele vai falar assim, ele nem não vai te falar nada, você não precisa nem pedir autorização para trazer sua família. Porém, o que a pessoa tem que entender é que quando ele traz a família, ele tem que levar a família e está disposto a pagar um aluguel de um apartamento ou de uma casa. Por quê?
como eu disse, o empregador não é obrigado à sua família. Então, ele não vai aceitar a sua família preencher um lugar onde pode ter 1 ou 2 trabalhadores dormindo. Então, não tem nada a ver. Você pode trazer sua família sem problema, mas você tem que pôr na cabeça que você vai ter que pagar um apartamento ou uma casa, porque, nesse caso, somos 15 homens aqui, né? Imagina eu trazer minha família, minha esposa e minha filha pequena. Nada... Não rola, né? Não Não, funciona. não. E outra que o empregador não aceitaria... Tá certo. Tá certo. E também o fato de que não podem trabalhar também complica muito a vida, porque é um gasto pesado, extra, e que vai até minar, de uma certa forma, o seu objetivo, que é economizar, fazer dinheiro para depois, no futuro, de repente, até tentar um outro visto de já permanente, não visto provisório, né? O H2A, ele funciona da seguinte forma, igual, isso vai depender da empresa, do empregador e como ele trabalha. Ele tem que ser temporário ou tem que ser sazonal, para você se enquadrar o H2A. No caso dessa empresa, ela precisa de pessoas para trabalhar, ela avisa o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos que precisa de pessoas para trabalhar dentro do quadro de safra deles, que começa de março ao fim de novembro. Então, meu visto vai vir aí. Porém, se ele avisa a imigração que precisa estender o meu visto, esse visto pode ser estendido até 3 anos consecutivos dentro dos Estados Unidos. Consecutivos. Só que aí ele tem que fazer um pedido antes, uns 3 meses antes do meu visto estar vencendo. Mas não é o caso do meu empregador, porque vai vir o inverno agora, começa em outubro, aqui em Minnesota. Então, nossa safra, nossa colheita já está quase se acabando, no final de outubro nós acaba, e depois em novembro é só lavação de máquinas. Então, é viável que todas as pessoas que trabalham para ele retornem aos seus países de origem e retornem para cá novamente. Igual o caso desse empregador, tem 4 pessoas que estão 3 anos trabalhando aqui, indo e vindo. Indo e vindo. No final do ano, ele sempre pergunta quem quer voltar. Ele só pergunta para quem ele tem interesse que retorne no ano seguinte. Agora, Então, normalmente, depois que você, vamos supor que ele te chame você volte e por esses 3 anos. Findando esses 3 anos, você não pode mais voltar como trabalhador sazonal, você tem que esperar um tempo para depois entrar de novo como trabalhador sazonal ou não? Como é que funciona isso no H2A? sim, se você trabalhar 3 anos consecutivos aqui, você pode renovar até dar 3 anos. Chegou por 3 anos, você é obrigado, nem o empregador consegue mais, você é obrigado a retornar para o país, nem que você fique 20, 10 dias lá, mas você é obrigado a voltar para depois estar aplicando novamente. Aí continua a contagem novamente, ou temporário, ou por 3 anos consecutivos. Ok. Então, quer dizer, isso pode ir pelo resto da vida, se quiser. Pode. O H2A é o único visto americano que não tem limites de aplicação anual. O H2B já tem. Excelente, né? Porque, de uma certa forma, é quase, vamos dizer assim, tudo bem que o ruim é a questão da família estar longe para numa situação dessa, mas até se você recebesse um bom salário e valesse a pena, você podia levar a família. O problema é não poderem trabalhar, né? O que acontece, Oséias? O que é minha visão, e eu posso aconselhar alguém, se quiser acatar? Eu vim na frente sozinho, porque onde eu, como homem, igual estou num quartinho pequeno, mas muito confortável, mas não cabe minha família. Eu queria ver como é que a coisa anda, como é que ia ser. Ou seja, está sendo a minha primeira vez, não tenho experiência, então é melhor estar sozinho do que batendo cabeça juntamente com a minha família. Hoje eu já sei como é que as coisas funcionam, como é que é a coisa, como é que a coisa anda. Isso eu tenho tempo de observar como a cidade pequena funciona, como é o valor dos aluguéis, como são os contratos de aluguéis, como são os apartamentos, se é mobiliado ou não. Então eu já fiz um balanço. E outra, eu consegui provar para o empregador novo agora que eu tenho a experiência que ele perguntou antes de eu vir para esse empregador. Ele falou, você tem experiência com caminhão? Você tem experiência com marca? Eu falei, tenho. Ele falou, eu vou te pagar 15,37. Se você provar a sua experiência, eu vou subir o seu salário. Tive 2 aumentos. Meu salário saiu de 15 e agora está 19. Oh. Ele sobe automático, sem te falar. É incrível, não é igual ao Brasil que você tem que chorar aumento. Aí eu baseei a minha vida agora. Eu consegui basear o meu ano seguinte.
Meu ano seguinte, eu vou voltar com $21 por hora. O que acontece? E a média de aluguel numa casa mobiliada aqui em Stephen, Minnesota, é na faixa de $600 a $700, com tudo incluso. E um dado muito importante, eu trabalho para uma grande fazenda com 17.000 acres, e eu faço muitas horas. O mínimo de horas trabalhadas aqui de segunda a sábado é de 14 a 12 horas, ganhando $19 a hora. Totalmente livre. Totalmente livre. Então, aí você consegue ter um balanceamento. Uhum. Você consegue chegar a um resultado. Então, eu com esse salário, com a minha família aqui hoje, se fosse o caso, eu pagaria um aluguel tranquilamente, sem problema algum. Agora, desculpa lá, mas eu estou vendo aqui uma situação que me preocupa e eu não sei como isso funcionaria no seu caso. Por exemplo, se você leva a família, você tem filhos em idade escolar, né? E aí acontece o problema de que você tem que retornar ao Brasil, e aí significa que os filhos perderão meses de escola por causa desse retorno. Quer dizer, fica um pouquinho assim, meio, né? Como resolver essa situação? Você já teve alguma experiência de alguém que buscou alguma solução ou não? Tem que sofrer isso? Porque é complicado. Até nos Estados Unidos, se você não leva a criança na escola, você pode perder os seus filhos. Nós temos casos de famílias aqui que o governo toma os filhos dos pais por violência doméstica ou toma porque os pais não estão cuidando. Se descobre que o filho não vai na escola e tem criança que não está estudando, ficam sem os filhos. Aqui fica, não é que nem no Brasil, não, que o negócio é bem relaxado, né? Como é que fica Certo. nesse caso? Você pensou sobre isso? Sim, eu pensei e estou buscando informações sobre isso, que até então tem um casal que mora em Stephen e é o primeiro ano letivo deles. Porém, a diferença é que os pais acabaram de conseguir o green card há 4 semanas atrás, só que os filhos deles são americanos e nasceram aqui. Então, já é uma diferença muito grande, né? Já é uma diferença, mas eu consigo entender o seguinte, que para mim, eu estava conversando com a minha esposa, talvez, possivelmente, por conta do ano letivo, ele não vai se enquadrar com a finalização do meu contrato de trabalho aqui, né, anual, com a abertura e o fechamento escolar aqui, que é completamente diferente. Então, resumindo, minha filha ia começar a estudar e ia ter que interromper. E a hora que nós retornasse, ela estaria pegando o ano letivo já quase acabando nos Estados Unidos. Então, não é Mas eu vou te viável. dar uma possibilidade. Eu sei que talvez exista uma dificuldade por causa do inglês, mas existe a questão aqui nos Estados Unidos que é muito normal, funciona muito bem, que é o homeschooling. Significa, nesse caso, claro, sua esposa, você teria que ter um inglês para poder ajudar as crianças e dar aula para eles em casa, e poderiam seguir normal nesse período que talvez não estivesse aqui, ou fazer híbrido, buscar as informações, porque o homeschooling é uma opção, né? Tem que pensar e estudar essa possibilidade, que aí mesmo estando no Brasil, está fazendo homeschooling e não está perdendo o ano, entendeu? E aí Eu voltou entendi. para cá, volta para uma escola, nem que seja particular, tem que ver se vale a pena, né? Então, fazer uma coisa Uhum. meio mista. A minha filha hoje, os filhos dela é misto. Eles vão tantos dias na escola e ela dá aula em casa outra quantidade de dias, entendeu? Então, tem uns sistemas híbridos Entendi. aí que eu dou como sugestão para você dar uma pesquisadinha nessa área, ver se funciona para você. Então, aí eu não tenho todas essas informações e foi bom você me dizer, já é mais um caminho. Que aí nós ficamos pensando, ou estuda aqui, ou estuda português online, como é que vai ser? A gente não chegou a conclusão ainda, estamos buscando essa informação. Eu queria voltar atrás num assunto, Oséias, que é de grande importância. Eu vou voltar atrás no assunto aí que é de grande importância, que quando você entra em contato com a agência, essas agências que mostram o perfil de pessoas brasileiras, no nosso caso, empregadores americanos, quando você entra em contato com eles, o que eles vão falar para você? Você precisa fazer o seu perfil conosco. E lembrando, nunca pode ser cobrado nada de quem está fazendo o perfil ou fazendo um processo de H2A. Eles vão buscar as vagas de emprego para vocês.
Porém, você tem que se destacar, só vai ser chamada que as pessoas se destacam. Por exemplo, eu tenho boas experiências, mas não tenho inglês. A pessoa, aí às vezes tem uma pessoa que tem pouca experiência, mas tem um bom inglês. Então aquela pessoa se destacou. O que acontece? O meu caso é totalmente ao inverso. Eu usei a agência porque quando eu entrei em contato com o empregador, ele falou assim, ó, todo o nosso processo do visto é feito juntamente com a agência tal, que é o West Farm Labor. Eu falei, nossa, que coincidência, por incrível que pareça, eu tinha entrado em contato com eles, tinha feito o meu perfil, feito o meu currículo, estava todos os meus dados no perfil da West Farm Labor, que você tem tipo uma página, entendeu? Essa página é estampada para empregadores americanos. Aí o que acontece? Eu fiquei impaciente. Eu, por si próprio, eu busquei as vagas. É onde eu mandei tantos e-mails. Eu não esperei a agência buscar por mim ou procurar por mim. Uhum. Eu fiz tudo por conta. Aí eu falei assim, ó, eu tenho uma job offer. E segundo o empregador, é vocês que fazem toda a correria de documentação, vamos dizer assim. O Paulo falou assim, cara, você é duro, cara. Como é que você conseguiu? Como Agora, é que você conseguiu? Eu falei assim, cara, eu não, você é o cara, né? Porque você já deu tudo mastigado para eles, né? No final, eles só precisaram só fechar o pacote, né? Que já tinha dado, estou com o job offer aqui. Eu acho que isso daí, você falou agora a palavra-chave, eu acho que é isso que estava confundindo aquele rapaz lá no grupo, porque ele estava entendendo job offer, não job order. Eu acho que job order é quando já recebe lá no DS 260, e job offer é quando ele recebeu isso, alguma isso. coisa aí que confundiu a situação lá. Bom, então vamos lá. A job offer é basicamente o empregador falar para você, ok, eu quero você. Uhum. Ok, agora uma pergunta. Então, vamos supor que tem alguém aí que quer fazer o H2A, e ele, então, não precisaria fazer que nem você fez, mandar 400 e-mails, etc. e tal. Ele só pode entrar diretamente lá no US Farm Labor e falar para ele, escuta, eu quero fazer meu perfil que estou procurando trabalho nos Estados Unidos. Vamos trabalhar? É isso, e aí eles vão te ajudar e faz tudo que tem que ser feito. É basicamente isso, sem bicho de sete cabeças. Aí só que, aí uma pessoa vai te atender, aí é o que eu sou agoniado, eu não tive toda essa paciência. Entendeu? Aí assim, como é uma agência, as coisas às vezes demoram um pouco, eu te responder, e eu já estava descabelando, queria para ontem. Tudo, Aí tudo onde, isso você fez por e-mail, esse contato, ou por telefone? olha, esse contato, quando eu conheci eles, eu fiz todo o perfil, mas eu não estava buscando vaga. Eu não estava buscando, até entender que eu poderia fazer por si próprio, porém a agência teria que entrar uma agência no meio. Eu pensei, vamos lá, pensei comigo, peraí, não estou entendendo, deixa eu entender como é que funciona. Então, eu necessariamente não estou amarrado a uma agência, eles só fazem o processo, eles só garantem a documentação. É isso. Aí conversei com o Paulo, né? É isso. Falei, não, beleza, porque eu já tinha conversado com eles antes, já tinha feito meu perfil com eles antes, falei que eu tinha um sonho de trabalhar nos Estados Unidos, nem que seja em farms, eles fizeram todo o meu perfil, né? Eu tenho login e senha, onde eu posso adicionar vídeos do trabalho nos Estados Unidos, experiência dos Estados Unidos, eu posso estar adicionando. Isso soma. Isso tem empregadores americanos. Quem veio uma vez tem chance de voltar várias vezes. Eles preferem. Aí tá. Fiz todo o perfil. Isso foi uns 2 meses. E nada. E eu já eufórico. Falei, não tem cabimento. O cara nem não me responde mais no E com WhatsApp. Eu chato, né? você com 2 meses está eufórico e apavorado, o pessoal está esperando mais de 2 anos aí, imagina, por causa do IB3. Então, aí eu conheci bem, aí nesse vídeo eu conheci bem que eu falei, não, você pode fazer por si, porém o empregador vai te falar qual agência toma conta da parte documental, né, que garante que a documentação esteja exata para você ir consulado fazer toda a parte de consulado, obviamente. Tá, aí eu comecei a mandar e-mail, comecei a olhar vaga por vaga, com as minhas descrições, com a minha capacidade, vaga por vaga, lendo por lendo. E outra, totalmente em inglês, tá, gente? Nada em português. Tem coisas, por exemplo, a ordem de serviço ela não é traduzida. Eu tenho uma dificuldade um pouco na fala, mas o entendimento e a leitura é um pouco melhor. Tá.
Aí eu comecei. E-mail, currículo. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito eu participo de um processo seletivo também de imigração permanente para o Canadá, e eu estou aprovado também. Porém, eu tenho que fazer o IELTS. Só tenho que tirar um CBL4 para trabalhar na área florestal. Tá, Ok. o que acontece? O que eu fiz? Eu usei porque tudo que você vai mandar para a Urvem no Canadá, igual eu fiz a minha equivalência escolar, você tem que jogar no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, mas o meu canal é Eduardo Zé Ribeiro, para quem quiser dar uma olhada. Só que o meu canal não é de intuito a ter seguidores, essas coisas. O meu canal, eu coloco o que eu faço, vídeos bem caseiros, sem edição, sem nada. O que eu faço, o que é meu dia a dia, meu trabalho. Eu estou fazendo tipo um currículo lá. E toda vez que eu mandava o meu currículo para um empregador americano, eu adicionava o link, e esse link eu não especificava o que era. Só que aparecia que era YouTube. Por que eu não especificava? Porque o ser humano é curioso, ele ia clicar, ele ia querer saber o que significa aquele link. E direcionava ele diretamente para a minha página do Facebook, que é a minha área total de trabalho, tipo um LinkedIn. Ali eu Excelente. tenho operação de máquinas, manutenção. O que chama a atenção deles aqui também, que eu faço muito trabalho, eu faço muita manutenção básica. Quer dizer, eles têm, não tem só o motorista, tem o mecânico também, né? De uma certa forma. De uma certa forma. Eu não gosto de me considerar um mecânico, porém eu tenho um entendimento legal. Então, isso é sempre um plus, aprender e saber algo mais sempre é um plus para poder você ter um melhor salário, você ter melhores opções, melhores propostas. E o inglês é muito básico. Às vezes o pessoal pensa assim, não, eu não vou aprender inglês, não, inglês para mim não... Né? Mas é uma coisa complicada. Eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 anos, não adianta, por mais que fale espanhol, você consegue se virar aqui com o seu espanhol e com a maneira, ou com o português em alguns lugares, mas sem o inglês é complicado, é difícil. E você ainda não está passando por outros desafios, que é a sua família, se estivesse aí, questão escolar, questão médica, que tem todo uma outra, como é que fala? Uma outra parte no que se fala de inglês, né? Que é importante ter para poder aprender conversação, principalmente, né? Por isso que... Oséias, Diga. isso desculpe cortar você, o inglês é tão importante que eu tô sofrendo e tem vezes que dá vontade de jogar tudo pro alto, assim, mas não é o meu foco. Dá vontade, mas não é o que eu faria. Uhum. Por quê? Imagina, eu tô lá no caminhão e as máquinas sempre estão mudando de field, de campo, né? Porque acaba de colher. Aqui joga 6 colhedeiras num campo e aquilo acaba em 2, 3 horas, e estão mudando para outro field. Simplesmente eles falam no rádio amador, aqui eles se orientam por sul, norte, sul, sudeste e oeste. Então eles vão falar no rádio para você, olha, você vire à direita ao sul, ande por 2 milhas, depois vire à esquerda ao norte. Isso tudo em inglês. E como é que você Turn vai se right, orientar? go ahead 2 miles, and then turn left. Left at the southeast or north, west. É desse jeito. Northwest or southwest. E aí vai. E aí você fica. E aí agora, não para onde tendo eu vou? inglês, cansou. Aí aconteceu comigo. Não sabia para onde ir, fiquei igual barata tonta. Aí meu patrão chegou em mim, foi me buscar, follow me, please, com uma cara não muito boa. Eu falei assim, I'm sorry, me desculpe. E ele falou assim, isso não pode acontecer porque eu tenho os caminhões contados e um caminhão quebrado, ou não se conseguisse nortear, isso me faz falta. A minha janela de colheita é muito pequena para falhas. São bem diretos eles. São mesmo. Então, e é por isso, viu, Eduardo, eu vou falar com meu filho aí para poder fazer um preço especial para você ter umas aulas de conversação. Um desconto especialíssimo, metade do preço for necessário por causa dessa live aqui, falar com ele, André, ajuda o Eduardo lá na conversação dele. Porque o sistema que ele dá as aulas dele aí é para, em um ano, a pessoa estar falando basicamente o intermediário de inglês. Entendeu? Mas quem sabe dá uma força para você aí. Eu vou ver com ele lá depois, tá? Vem cá, vamos lá para uma pergunta importante. Eu estava aqui com uma lista de perguntas, quem sabe você pode me responder algumas delas.
Perfeito. Por exemplo, falando de inglês, qual foi a maior dificuldade quando você chegou e pisou o pé nos Estados Unidos? Quando eu cheguei no aeroporto de Atlanta, meu Deus, eu fiquei... Foi aonde eu cheguei também a primeira vez. E lá você tem que pegar o metrô para pegar voo comercial. Meu Deus do céu. É o terror, né? Não, eu fiquei louco. Eu fiquei, sim, nunca falei, não falo inglês, não falo inglês. Falei, e agora, como é que eu pergunto onde é que eu pego esse voo, qual portão? Como é que eu falo esse inglês? Tá. Eu não tinha preparado um chip, não sabia como pedir um chip novo. Falei, gente do céu, meu telefone não funcionava. Aí eu fui usar a internet do posto, a bateria do meu telefone, achei que tinha carregado no voo e não carregou, estava sem telefone. Falei, nossa, gente, o que eu vou fazer da minha vida? Tá. Aí tá, eu comecei meio que a acenar e perguntei, what is my flight? Desse jeito. What? Aí ela, what? Ou seja, o quê? My voo. Negócio assim, sabe? Tava falando coisa Where is my flight? E você colocou what is my flight? Isso. Olha o jeito que eu tava perguntando. Falei, gente, aí ela não entendia nada. Aí ela falava assim para mim, you needed, bem rápido, you needed to help. Aí eu, help, aí eu entendi. Yes, help, yes. Aí eu lembrei, where is my flight? Aí eu tava com o meu voucher, né, do voo de... O ticket ali, o boleto do voo. Isso, aí eu tava com ele. Ela falou assim, não, você desce aqui, falou bem rápido, você desce aqui, pega a esquerda e você vai pegar o metrô. Eu lembro que ela falou que de A a D, então você vai parar na letra A ou B, eu não lembro bem. Tá, eu entendi que eu tinha que descer e pegar um trem. A única coisa que eu lembrei, que eu entendi no inglês, descer e pegar um trem. Só que aí eu fiquei, ela falou assim, A or B, negócio assim. Eu fiquei na dúvida. Só que aí eu entrei no trem, sem saber para onde eu estava indo também. Eu entrei no trem. Falei, e agora? Onde isso vai parar? Mineiro que nem você só tem que entrar em trem mesmo, né? Aí eu olhei assim, de acordo com que ele passava, as letras iam mudando. Só que de acordo que ia mudando, aí falava dentro do trem em inglês qual que era os tipos de voo. E falou que o voo comercial estava na ala de A a B. E eu olhei lá no meu papel do meu voo comercial, estava lá a letra A. E eu fui no chute. Falei, deve ser aqui. Então eu desci. A hora que ele parou da letra A, desci. E fui seguindo, que é tipo Guarulhos mesmo. Fui seguindo as instruções das placas. Isso aí eu tinha estudado, como seguir as instruções das placas, bem importante. Fui seguindo, fui parar certinho, que era o voo de Atlanta, Sioux Falls, em South Dakota. Aí lá a empresa me buscou. Você teve dificuldade com a imigração na hora que você chegou? Eu acho que falhou, se você estiver me ouvindo. Eu ouvi, estou ouvindo você. Continua me ouvindo aí? Está me ouvindo, Eduardo? Sim, agora estou te ouvindo. Tá. Repete, por favor. A minha pergunta é, você teve alguma dificuldade na imigração? Tive, um pouquinho só. No aeroporto, que eu digo, né, que você tem que se apresentar documento, passaporte e tal. Sim. Eles entendem muito bem sobre o visto H2A. Claro, agente migratório. Só que eles não deixam de fazer as perguntas. Só que eu treinei todas as perguntas que eles iam me fazer. Eles perguntaram para mim, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, trabalho. Simples, não enchi linguiça. Trabalho. Aí falou, where? Where, não sei o que lá, local. E isso, ele pegou meu passaporte e nem sequer abriu meu passaporte. Nem pediu minha documentação. Ele está com meu passaporte na mão dele, fechado. Só perguntou o que eu fui fazer e para onde eu iria. Simples assim. Tá, depois que eu respondi, ele abriu meu passaporte. Ele olhou, ok, you're coming. Welcome. Simples assim. Tá. E eu indo pro destino ao voo, comercial, não sei por quê, não sei se é porque eu sou moreninho, mas eu chamei a atenção de um agente lá, ele levou o braço na minha frente, assim. Do you have passport? Passport, please. Desse jeito.
ele já me fez um pouco mais de pergunta, fez as mesmas perguntas e perguntou o que eu ia fazer lá, nesse trabalho. Para onde eu iria, que é a mesma pergunta do outro, o que eu fui fazer nos Estados Unidos e o que tipo de trabalho eu ia fazer. Uau. Só que eu já tinha tudo isso. Ele também não abriu meu passaporte, não sei por que ele pediu, mas não abriu, e eu já tirei aquela pasta, né, com a documentação da empresa, já tirei com tudo. Se ele pedir, tá tudo aqui. Eu acho que eu assustei ele, tanto papel. Tá, falei, pensei comigo, o que ele pedir, só abre essa pasta. Tá, e ele fez as mesmas perguntas, porém uma mais diferente, e depois ele abriu o passaporte, olhou o visto H2A, né? Aí, beleza, bem-vindo. Simples assim. Que beleza. É assim mesmo, a gente tem que aprender a viver. Eu oriento alguns que, antes de vir para cá, por causa da imigração, por causa de passar ali, ou de tomar voo, né? Sempre busco dar alguma orientação. Quem sabe vou até gravar algum vídeo sobre isso daí. Mas ou já trazer alguma coisa escrita, quando não se sabe falar muito bem, para poder mostrar I am here for this, for that, entendeu? Estou aqui por causa disso, entendeu? Eu não falo muito bem o inglês, né? Ou etc. E como também lá no aeroporto, para poder aprender a olhar aonde está lá a localização do voo, né? Tem aí as televisões ali no aeroporto para poder ajudar. Enfim, eu acho que isso daí é importante a pessoa se preparar antes, ter esse material na mão, documentação na mão, né, as respostas na mão. Excelente. Então, deixa eu virar aqui mais uma coisa. Você já me respondeu um monte de perguntas aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Sim, você chegou nessa pesquisa sua e na conversa com a agência a saber ou ter conhecimento da idade limite para esse tipo de trabalho? Não. Isso também depende um pouco do empregador. Às vezes, na ordem de serviço, isso é muito relativo, sabe? Mas eu acredito que, não sei se tem limite ou não. Não sei te responder, Oséias, me desculpe. Eu acho que por causa de ser trabalho sazonal, ele talvez não tenha um limite, mas ele quer experiência, porque não é um visto permanente como é o EB3. O EB3 já é para você se tornar cidadão depois de 5 anos, se der tudo certinho, né? Então, a imigração... Mas, Hã? olha, tem fatos muito importantes. Por que você não pode mandar e-mail aleatório? Porque é bom você ler a ordem de trabalho que você está aplicando. Por quê? Você está querendo? Porque ela pergunta, chegando aqui, porque você tem que atender requisito, porque senão eles têm total direito de te mandar de volta para o Brasil, empregador. Claro. Vários deles, lá na ordem de trabalho, vai estar falando, você tem que ser capaz de levantar X em peso. Chegando aqui, você tem que ser capaz de se comunicar bem em inglês. Chegando aqui, você tem que ser capaz de tirar sua drive license. Chegando aqui, você tem que ser capaz de tirar sua CDL. Eu vou pagar todo o custo. Então, são N casos. Então, é importante entender... É o chamado job description. O que eles esperam de você, e você não pode mentir, que você tem Isso. que realmente cumprir com as expectativas da companhia. Excelente. Isso, porque bom alerta. Ok, deixa eu ver. Olha só que você respondeu já quase uma folha inteira do que eu tinha de pergunta aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma nova aqui. Se você lembrar de alguma coisa aí, pode abrir o jogo. A volta também, Oséias, a volta para o Brasil é por conta do empregador americano também, de total custo. Então, ele paga o custo total da volta e depois paga, como sempre, o custo total do retorno. Você vai precisar fazer todo o processo de novo lá no consulado americano para retornar, ou você já vem, de uma certa forma, com isso pronto? A imigração é uma caixinha de surpresa. Quando eu cheguei aqui, eu tô num caso onde todos nenhum se enquadram. A imigração me deu 2 anos a mais. Uau. E para as outras pessoas, eles deram apenas o tempo do contrato, que são 10 meses. Oh. Então,
Aí eu perguntei o meu agente da West Farm Labor, ele falou assim, Eduardo, mas isso é impossível. Eu falei assim, não, eu vou te mandar foto do meu visto. Mandei para ele. Ele não sabe me responder. Então, eles estão entrando em contato com a imigração para saber o porquê, qual o sentido, que nem eu estou entendendo e nem o agente está entendendo porque isso é caso que não aconteceu. É o que você falou, a Então, imigração quer ver? é Deixa eu uma olhar caixinha de aqui. surpresa. Aqui, ó, quer ver? Eu posso... Quer ver? Só um minuto. Olha, ele vai expirar em 2024. Que legal. Eu queria poder mostrar